Olá pessoal, vamos falar sobre os princípios e as preferências ou prioridades. E por que falar sobre esse assunto? Dois pontos que eu quero trazer para vocês. É muito comum quando acontece uma situação de emergência ou urgência e quando é noticiada, as pessoas começarem a discutir, criticar aquele atendimento, falando que ele deveria ter sido feito de uma forma, que aquela forma não foi a correta. E existem pontos aí que a gente deve pensar e relevar durante um atendimento daquela vítima, por aquela pessoa, por aquela equipe. E o outro ponto são as pessoas que entram em contato comigo. Professor, eu preciso de um kit de primeiros socorros, quero comprar um kit de primeiros socorros, quero montar, qual é o kit que eu preciso? E aí eu sempre respondo, eu não sei, depende de algumas informações. Quais são os riscos existentes no seu ambiente de trabalho? Quantas pessoas você vai ter aí para te ajudar no atendimento? Então, diante disso, eu quero discutir aqui com vocês, quero trazer aqui para vocês esse conceito muito importante sobre o que são os princípios e as prioridades ou preferências. Então vamos lá. Aqui no nosso slide, nós temos aqui do lado esquerdo os princípios e do lado direito as preferências ou prioridades. É importante falar para vocês que esse conceito ele é colocado e é muito bem definido pela literatura do PHTLS, uma literatura que você pode adquirir, você pode comprar esse livro e também pode estar fazendo essa formação. Bom, então o que são os princípios? Os princípios é o que deve ser feito para manter a nossa vítima, o nosso doente, o nosso paciente vivo. Os princípios, nós falamos que eles são imutáveis, eles nunca vão mudar, eles não vão passar por atualizações. Então o princípio ele é o mesmo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, eles não mudam. Então, exemplo aqui de alguns princípios. Então se você tem a obstrução das vias aéreas, o princípio é desobstruir as vias aéreas. Manejo de via aérea, manter essa via aérea aberta. Se você tem uma situação de hemorragia, a vítima está perdendo ali sangue, o princípio é conter a hemorragia. Se você tem uma vítima em parada cardiorrespiratória, o princípio é restabelecer a circulação espontânea. Então, é imutável, isso nunca vai mudar. Esse é o objetivo, que é manter a vítima viva. O princípio sempre é não causar mais danos. Agora vamos falar sobre as preferências ou prioridades. Então é muito comum você ouvir as pessoas falando, até eu, como você vai fazer para liberar as vias aéreas, como você vai fazer para conter a hemorragia, como você vai fazer, o que você vai fazer para alcançar isso. Isso é a preferência, é a prioridade e isso vai depender de 5 fatores. Então o primeiro deles é a situação existente. O que é a situação? Vamos dar um exemplo aqui pensando aonde você tem uma vítima e você tem uma pessoa para fazer o atendimento de primeiros socorros. Você pode ter situações aonde essa vítima, então vamos pensar em outra situação, o ambiente não oferece segurança, aquela vítima está caída e eu tenho pessoas em volta onde eu tenho um risco de acontecer uma agressão. Uma outra situação, eu tenho um ambiente onde eu estou fazendo o atendimento e tem risco de desabar. Eu tenho 1, 2, 3 vítimas, então a situação ela sempre vai determinar aí algumas formas de atender. Se eu vou atender ali naquele local, se eu vou ter que retirar a vítima rápida daquele local e fazer o atendimento em outro local, se eu por acaso vou deixar a vítima ali, vou buscar a ajuda e aí depois eu volto para fazer o atendimento. Exemplo que eu falo é do suporte básico de vida na ressuscitação cardiopulmonar e uso de um desfibrilador. Se você está num ambiente sozinho, não tem um celular e de repente a vítima entra em parada cardiorrespiratória, você logo após constatar, você tem que chamar ajuda. Se você não tem um celular, você vai ter que deixar a vítima ali, você não consegue carregar a vítima e buscar a ajuda
por alguém, ligar para um número, né, buscar um telefone. Então isso é um exemplo da situação. A outra é a condição da nossa vítima, do nosso doente, do nosso paciente. O que eu quero dizer com a condição? É a condição hemodinâmica. É como que essa vítima está. Ela está consciente, inconsciente, ela tem uma grande hemorragia, ela tem uma fratura que ela tem risco de morrer na primeira hora. E aí, o exemplo que eu posso dar, já aconteceu da gente ver atletas, né, no futebol, por exemplo, caindo e tendo uma luxação do cotovelo. Não é uma situação que coloque em risco a vida desse atleta. E aí, a equipe ali saiu com o atleta saiu carregando, ele mesmo apoiando o seu cotovelo e ele saiu andando, né? E criticaram, por que não colocou na maca, na prancha? É uma situação onde não tem risco dele, né, dele morrer. A situação, ela é diferente, tá bom? A condição dele é diferente. Ele está orientado, ele consegue falar, ele respira, dá para ele sair. Então dá para ele sair mais rápido dali. Outro exemplo de condição é uma vítima que está em parada cardiorrespiratória. Muitos aprenderam que tem que começar as compressões torácicas. Mas e se essa parada cardiorrespiratória, a condição do nosso doente, ele tem uma grande hemorragia? Ele está perdendo sangue, por exemplo, uma amputação. Eu vou ter que primeiro conter essa hemorragia para depois começar as compressões torácicas. Outro exemplo, a prioridade ou a preferência é como você vai fazer. Então, como é que faz compressões torácicas em um adulto? São com as duas mãos, com os dois braços. Mas se você observar uma pessoa fazendo compressão em um adulto com um braço só, será que esse socorrista não está com outro braço quebrado, comprometido? Então, alguns exemplos. Vamos para outra situação. Conhecimento, habilidade. Qual é o grau de conhecimento desse socorrista, dessa pessoa que está fazendo atendimento? Qual é a habilidade dele? Então criticam, olha, ele não instalou o colar cervical, ele não usou uma cânula orofaríngea. É porque ele não tem a habilidade para usar esse equipamento, ele não teve o treinamento, ele não tem o conhecimento. Então ele faz o que ele tem conhecimento. Por isso que você tem que ser treinado para o risco que você tem, para a situação que você tem, e dominar o conhecimento teórico e a habilidade prática. E aí, eu citei aqui o colar cervical, eu gosto sempre de fazer uma provocação lá na condição do doente. Eu gosto sempre de fazer a provocação. Nem sempre você coloca colar cervical em todo mundo. Não basta o mecanismo do trauma, a pessoa cair, bater a cabeça, bater a coluna. Não é isso que determina o uso de um colar cervical. Então cuidado, se um dia você ver alguém atendendo e não colocando o colar cervical, é porque a condição do doente não indica o uso do colar cervical. O colar cervical vai ser mais perigoso colocar ele vai causar mais malefício do que não colocar. A outra preferência, a preferência vai depender de outro fator, um protocolo local. As pessoas não gostam dessa palavra protocolo porque vai engessar. Não, protocolo é um guia, é um trilho, você não precisa ficar dentro dele. Ele é para te ajudar no seu pensamento, no seu raciocínio clínico, no seu raciocínio crítico, no seu raciocínio do trauma. Então é importante sim que a gente determine alguns protocolos. Quais são os protocolos para atender uma parada cardiorrespiratória clínica, uma parada cardiorrespiratória traumática? É diferente. Qual é o protocolo de avaliação de uma vítima que passou por uma situação de trauma de cabeça e coluna? Então, se eu tenho o protocolo e eu sei o que eu tenho que seguir, quando acontecer alguma situação que sai do protocolo, eu vou ter a habilidade para conseguir me adequar a isso. E o último item é os equipamentos. Não adianta eu ter conhecimento, eu ter habilidade ou não ter o equipamento. Não adianta eu ter o equipamento, eu não ter a habilidade e o conhecimento. Então, olha lá, eu só tenho uma pessoa que trabalha naquele ambiente. Vai adiantar eu ter uma prancha? Vai ser necessário? Os riscos que existem naquele ambiente me leva a ter uma tala? Eu preciso ter um desfibrilador? Então, para que eu possa responder para você, se você precisa de um desfibrilador, se você precisa de equipamentos de ventilação, se você precisa de uma prancha de colar cervical, eu vou precisar saber quantas pessoas trabalham nesse ambiente, quantas pessoas vão receber o treinamento, quanto,
são as pessoas que circulam naquele ambiente para eu calcular a necessidade da quantidade de equipamentos? Quais são os riscos presentes? Então, diante de tudo isso, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai criticar o atendimento de uma vítima. Então, antes de criticar um atendimento, pense nessas preferências, nessas prioridades. Então, se você vê que um atleta cai, bate a cabeça, cai decúbito dorsal, tá? Barriga para cima, e a equipe chega e toma a providência X, Y, Z, comece a pensar nisso. Qual era a situação existente? Qual era a condição do doente? Qual era o grau de conhecimento de cada pessoa? Eles tinham um protocolo local, o protocolo deles determinam isso, e o protocolo é determinado pela sua instituição, pelo seu programa, por aquela comunidade, e os equipamentos disponíveis. Bom, vamos nos ver aí no próximo vídeo então. Um abraço.